Salve, meu povo! Esse é o Capoeirando pela Vida Vodcast, o vodcast que fala da capoeira no interior paulista. E eu tenho aqui na nossa mesa, eu vou bater um papo com ele, nada mais que nada menos que meu filho Anjinho. Muito orgulho para um pai tá na capoeira e ter o seu filho e sua filha na capoeira. Boa noite, né? Seja bem-vindo. Mas é um prazer estar aqui com você, pai. Mas aqui eu não sou o pai, eu sou o entrevistador, então eu vou ser duro com você. Tá bom. Me conta como que foi o seu início na capoeira, como que a capoeira chega até você? Bom, começou acho que em 2011, acho não, tenho certeza, né? Foi em 2011, quando eu tava indo na escola, assim, eu tava bem pequeno, tava começando a ir na escola, né? Porque 5 anos é quando começa. E daí meu pai e minha mãe perceberam que eu precisava fazer algo extracurricular, que eu ficava muito parado em casa. E daí o meu pai decidiu colocar eu na capoeira junto com ele, porque ele já tinha treinado capoeira. 2011? 2011, eu acho. Pra Tenho quase certeza. 2025, 14 anos. 14 anos de capoeira? Uhum. Seu crescimento profissional, o que a disciplina da capoeira desenvolveu melhor o Anjinho e o Vitor? Olha, dentro da capoeira foi tipo viver uma vida, assim, sabe? Com acertos, erros, ter amigos, não ter amigos, sabe? A gente vai crescendo na capoeira, vai crescendo na vida, vai se desenvolvendo junto, sabe? Porque às vezes a gente tenta separar, mas às vezes ela influencia também o caminho. Não que seja algo ruim, às vezes a gente também consegue desviar, mas eu acho que influencia um pouco porque, querendo ou não, a capoeira pode ajudar muito você. E, bom, eu comecei muito pequeno, na época eu não curtia muito ir pra lá, ia pra escola de capoeira que a gente ia. Eu ia mais pra, tipo, brincar com as crianças mais novas, sabe? E daí teve uma época que eu parei, e daí o meu pai virou e falou, vamos voltar, eu ficava insistindo, e eu tentando fazer um monte de outros esportes pra tentar me desvincular, sabe? Já tentei fazer ginástica, tentei fazer basquete, vôlei eu ainda gosto muito, mas voltei pra capoeira e daí eu fiquei pra sempre, assim, é um esporte que importa muito na minha vida, na minha família, pros meus amigos, eu acho que eu fiz muitos amigos na capoeira. Eu lembro de uma vez você falando, você recentemente estava num emprego onde você não conseguia treinar. E aí eu lembro de um papo lá em casa, a gente conversando, você falando que no horário dos treinos dava uma tristeza, quase um banzo, uma depressão. Sim. Quando virou a chave, que a capoeira deixou de ser uma obrigação e deixou de ser uma coisa gostosa que você vai trabalhar e sente falta de estar treinando? Eu acho que, querendo ou não, quando a gente começa a crescer, a entender mais o que a gente tá fazendo, o que a gente tá indo lá pra fazer, sabe? Pra gente lutar, pra gente se encontrar com pessoas, quando a gente começa a entender um jogo de capoeira, nossa, por que tá encaixando? Por que não tá encaixando? O que tá faltando nesse jogo? Sabe? Quando se torna algo fora da caixa que você tem, porque, né, eu mexia muito no computador, eu lia bastante livro ainda, mas eu ficava muito tempo ainda no computador. Então, pra mim, era como se a vida estivesse ali, sabe? E eu acho que melhorou muito nisso, quando eu comecei a entender, com uns 11, 12 anos. Daí a Duda, minha irmã, também ajudou bastante, porque a Duda já chegou gostando, né? Querendo ou não. Daí ficava meu pai e minha irmã conversando sobre capoeira, eu ficava de fora. E daí foi gradualmente, assim, eu daí tá até hoje. E você criou, dentro do nosso projeto, uma biblioteca. No que a biblioteca, o projeto Força e Fé, a capoeira impactou a comunidade ao seu redor, que o nosso projeto impactou? Eu acho que é muito legal pensar que, tipo, na nossa comunidade, no projeto, tem pessoas que estão saindo, conseguindo fazer um curso técnico, conseguindo fazer uma faculdade mais pra fora, assim. E quando a gente se reúne, né, nosso grupo de amigos, assim,
a gente consegue ter conversa sobre tudo. Sobre, tipo, filmes, livros, qualquer coisa. Sobre capoeira, principalmente, né? Porque nunca que a gente vai parar de falar de capoeira. Mas eu acho que da gente, não só pelos livros, mas pelo conjunto de conhecimento das pessoas que estavam juntos, por cada um ter a sua cultura diferente. Os livros ajudaram, a capoeira ajudou. Como eu falei, pra Duda, e vou falar pra você, eu tenho muito orgulho de você como Vitor, tenho muito orgulho de você como Anjinho. Antes de finalizar, tem uma coisa que eu esqueci de falar com você, Vitor. Pode falar. Quem é o Vitor? Quem é o Vitor? O Vitor é... Como que eu posso dizer? Eu acho que o Vitor ainda tá... Eu acho que a vida do Vitor começou a mudar um pouco depois da vida adulta, assim. Ele começou a se encontrar mais depois dos 18 anos, então... Ele tá evoluindo, ele ainda tá se encontrando, assim. Não que isso seja um problema, eu acho que cada um tem que se encontrar independente da idade. Mas... O Vitor é uma pessoa que tenta ser muito atenciosa, todas as vezes que tenta, que consegue. Quando não consegue, se sente muito, muito mal. O Vitor é uma pessoa que precisa melhorar nos argumentos, talvez, porque fica muito quieto às vezes. Eu acho que é isso, o Vitor, sabe? É uma pessoa que tem que, graças a Deus, pensa mais antes de falar. Pensa muito, muito, muito antes de falar. Esse foi o Capoeirando pela Vida, vodcast da capoeira... vou fazer esse final. Esse foi o vodcast Capoeirando pela Vida, o vodcast da capoeira paulista.